Santos, operando na frequência de 87,9 MHz. Uma emissora de Dracena, Estado de São Paulo. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queridos irmãos que nos acompanham neste programa que tem o objetivo da gente estudar a Bíblia, para aprendermos os ensinos de Jesus, né? O que importa para nós é que nós somos cristãos e seguimos a Cristo. Isso é a nossa grande identificação. Nesta manhã nós queremos cumprimentar aqueles que são católicos, aqueles que são evangélicos, os assembleanos. Nós temos várias pessoas que gostaríamos de nomear. Dos católicos, eu me lembro da irmã Neuza, do irmão Francisco, que mora lá no Brasilândia, na rua Padre José de Anchieta. E me lembro de outros que são evangélicos, Fernando de Junqueirópolis, muitos outros, Rogério, que tem nos ligado. Nós lembramos de vários nomes aqui e queremos cumprimentar a todos. Não podemos nomear todos porque vamos esquecer alguém, não é mesmo? Então, todos são muito bem-vindos. Queremos, nesta manhã, contemplar um tema muito atualizado. Nós vamos estudar sobre as crenças, sobre as superstições, as tradições humanas. O que isso quer dizer para nós, não é mesmo, pastor? O pastor Ivan está aqui conosco, que tem uma balizada informação sobre essas questões. E nós que somos cristãos precisamos seguir a Cristo, não é mesmo? Então, muito bom dia. Nós vamos orar com vocês e vamos iniciar o tema. Oremos então. Querido Deus que estás nos céus, nós estamos aqui porque desejamos ouvir a Tua santa palavra. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Abençoa, Senhor, o nosso estudo, ilumina as nossas mentes, que Teu Santo Espírito nos acompanhe e nos mantenha fiéis ao Teu santo e sagrado ensino. Fica conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês. Sempre muito bom estarmos juntos. E nesse tema de hoje, né, a respeito de mitos, superstições, aquilo que realmente é verdadeiro, o que não seria verdadeiro, como lidar com essas questões. Até por um tempo na televisão tinha um quadro, se eu não me engano era da Rede Globo, um quadro que eles falavam mito ou verdade, né? Como se
como se a relação de mito e verdade fosse oposta a uma outra. Como se mito fosse mentira. Mito não é mentira, né? A gente pode começar a conversar com essa ideia. Mito pode ser mentira e mito pode ser verdade. Mito, ele é um marco que a sociedade, né, o meio social, absorveu aquilo e passou a transmitir. E isto pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Nós temos mitos, por exemplo, da literatura, né, que se fixaram, como Fernando Pessoa, por exemplo, é um mito da literatura, e nós temos a mula sem cabeça. Né? Que dentro dessa relação de mito ou verdade, né, o mito, ele é uma base que pode se relacionar às duas coisas. E é aí que nós temos que tomar cuidado, porque pode nos confundir, né? O que é verdadeiro na superstição, o que é verdadeiro no mito, o que é verdade. Eu acho muito interessante quando Pilatos pergunta para Jesus, né? O que é a verdade? Né? O que é a verdade? Porque a verdade é algo que o ser humano busca o tempo inteiro. Mas se todo mundo busca, por que não alcança? O primeiro ponto que nós temos que ver é porque as pessoas não buscam a verdade na verdade. Jesus, em João 17, ele fala que a palavra é a verdade. Né? E se a pessoa não procura a verdade onde está a verdade, mas ele procura a verdade em si mesmo, ele vai ter muita dificuldade em discernir aquilo que realmente é verdadeiro e aquilo que é mito ou aquilo que é superstição, já que nós somos criados e influenciados pela sociedade. Essa é uma realidade, né? Existem também muitas superstições, né? A minha avó não permitia a gente varrer a casa dela à noite, porque diz que levava sorte. E eu era menina assim de 12, 13 anos, e eu ficava pensando, mas que sorte será que ela tem para a vassoura levar, A vassoura levar e à noite, né? E né? à noite, que é um horário que todo mundo está mais descansando do que desperto, né? Ninguém está preocupado com vassoura à noite, né? Normalmente, né? Não está preocupado com isso. Mas e principalmente essa questão da vassoura, quando varria o pé de um solteiro, né? Né? Varria o pé de um solteiro e falava, esse aí não casa mais. Né? A minha avó dizia que quando varria o pé de um casado, ele ficava viúvo. Então, a vassoura tem grandes poderes, né? Aí, desde o tempo das feiticeiras, das bruxas, né? A vassoura tem um grande poder. Aí, a vassoura, vamos dizer assim, é um tipo de um cajado da mitologia. Exatamente. Eu estava pesquisando hoje de manhã e eu achei as 7 superstições mais comuns no Brasil. Chinelo virado, né? O meu pai teve um irmão que foi morto e eles disseram que era porque a pisada dele foi virada. Entendi. Então, aonde ele pisou, eles pegaram uma enxada e viraram. Essa questão do chinelo virado é muito interessante quando a gente observa o quanto que a superstição ela vai impregnando a mente, as emoções e os sentimentos e vão mudando o comportamento. Por exemplo, aqueles que são, né, cristãos na essência, dificilmente se balizam por superstições, né, por mitos, porque buscam a verdade da palavra de Deus, buscam a essência da palavra de Deus. Mas mesmo os cristãos, né, mais íntegros, né, e que com uma busca de espiritualidade maior, dificilmente ele vai ver um chinelo virado em casa e vai deixar virado. Né? Porque existia outra coisa por trás que mexia muito com o emocional, que se falava que se deixar um chinelo virado, a mãe morria.
Ah, meu pai, aí é tudo, hein? A mãe da gente é uma coisa muito preciosa, né? E como existe esse apego pela mãe, a mãe que gera vida, a mãe que alimenta, a mãe que educa, a mãe que está próximo, o carinho, o afeto. Então, mesmo para os não supersticiosos, ele se incomoda muito com esta imagem que foi criada na sua mente e no seu coração. Então, mesmo uma pessoa que não se diz supersticioso, o que eu quero chamar a atenção é que para que o reforço de uma ideia, mesmo que ela não seja verdadeira, o reforço de uma ideia, ele pode mexer tanto com a mente, com as emoções e com os sentimentos, que ele muda um comportamento. Mesmo que a pessoa declare que ele não acredite naquilo, mas o comportamento dele foi mudado pelo reforço daquela ideia ao longo do tempo. A pessoa desde criança ouve falar alguma coisa, ela pensa que é verdade, não é mesmo? Mesmo que a Bíblia não tenha essa orientação. Uhum. A estrutura da educação, né, é bastante interessante isso, porque a estrutura da educação em todas as esferas educacionais, seja ela acadêmica, seja ela espiritual, seja ela de cultura social familiar, né, o aprendizado só acontece por repetição. E o aprendizado promove mudança de comportamento. Então, quando há um reforço de ideia, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, onde nós temos o Shema Israel no versículo 4, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e aí ele segue o texto falando, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, né? E ele fala, ensinarás isto aos teus filhos. E daí o reforço da ideia que está no texto, ele fala, como que eu vou ensinar aos filhos? Andando pelo caminho, ao chegar em casa, ao sentar, ao deitar, ao levantar. Quer dizer, em todo momento, né? Em todo momento. Por quê? Porque ser humano só aprende por repetição. Na verdade, todo animal, seja ele racional ou não, né? Na verdade, hoje já se sabe que não existe animal irracional, todos os animais são racionais, mesmo que tenham uma racionalidade menor. Um cachorro, um gato, ele tem a sua maneira racional, senão ele não aprendia nada. A questão é que o ser humano tem uma capacidade racional maior, mas tanto um ser humano quanto outro animal só aprende por repetição. Né? É a repetição que reforça a ideia. Agora, o cuidado que nós temos que ter é de reforçar a ideia, de repetir aquilo que é verdadeiro, já que a mente vai absorver. Se eu repetir uma mentira, né, a questão de que uma mentira contada 10 vezes vira verdade. Também tem isso, né? Por quê? Por causa do reforço da ideia. Porque algo contado de maneira repetida, ele vai gerar um aprendizado e uma mudança de comportamento, mesmo que aquilo não seja exatamente verdadeiro, que é o caso do chinelo. Né? O chinelo é... Então, o que Deus manda fazer? Né? As questões de Deus, ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas, repita, reforce, ensina, apresente Deus em todos os lugares, de todas as formas, observe Deus na sua essência e na sua presença nas coisas pequenas. Jesus fala, olhem os lírios do campo, olhem os pássaros no céu, como Deus alimenta. Observe, mas observe repetindo e voltando o pensamento para Deus. Né? É isto que vai reforçar a ideia da fé. Né? Não que a fé seja um mito construído, né? Mas a fé, ela é uma verdade observada. Né? Eu posso observar a todo tempo. Que bom, né? Que bom pensar assim. Então, tem pessoa que pensa que abrir o guarda-chuva dentro de casa causa muito azar. Né? Pode tropeçar nele, né? Se tropeçar e cair, dependendo da idade, quebrar o fêmur, né? Então, é mais difícil. É muito azar mesmo, né? Porque quebrar o fêmur hoje em dia é uma das maiores
vamos dizer assim, incidentes com idosos dentro de casa. E sabe uma coisa muito interessante que hoje cientificamente já é comprovado? Né? A questão da fragilidade óssea, uma das doenças muito comuns e mais faladas é a osteoporose, mas existem outros fatores também. Mas essa fragilidade óssea, hoje, a ciência médica, ela já afirma algo muito curioso que veio, claro, através de pesquisa, porque é assim que a ciência funciona. Observar quantos filhos a pessoa teve, né? É um indicador de que ela vai ter mais ou menos fragilidade óssea. E é bastante interessante isso, né? E a medicina hoje ela explica por quê. Porque em cada gestação, a absorção de cálcio pela criança, para a formação dos ossos da criança, é muito grande. E a mãe se doa, né? Ela se doa nos elementos necessários para a formação da criança e isso não regenera nela, né? Então, quanto mais filhos uma mulher tiver, mais frágil vai ser os seus ossos. Mais propensão ela vai ter. Mais propensão ela vai ter, né? E isto, né, é uma verdade científica. Isto não é um mito, né, no sentido de ser falso, né? Isso não é uma invenção social, é uma verdade científica, mas que mostra algo bastante interessante. O quanto, né, o se doar ao outro, né, ele faz bem, né? Ele fortalece as nossas emoções, a nossa espiritualidade, fortalece as nossas relações, mas enfraquece, né, o nosso físico, né, o nosso físico. Enquanto que, quando nos aproximamos de Deus, Ele nos fortalece em todas as coisas. Né? Deus é um Deus que não deixa nada para trás. Né? E não fica fraco por se doar para nós. Né? Ele com certeza se fortalece também. Se fortalece também. Então, a superstição é uma crença, né, assim, popular, que ajuda as pessoas a crerem em coisas ilusórias, que não são muito... São assim... Como que eu diria? Elas são, de certa forma... impessoais, infundadas, né? Isso mesmo, infundadas. O que acontece com a superstição? As superstições, em geral, elas nascem da observação de fatos isolados. Como, por exemplo, manga e leite, por um bom tempo, eram considerados alimentos nobres. E para que no tempo, principalmente da escravidão, principalmente no tempo em que as classes sociais se dividiam mais nitidamente pela posição social financeira, né, pela autoridade financeira, então, assim como existe hoje, mas hoje com menos força, com bem menos força do que já foi no passado. Então, alguns alimentos que eram muito comuns eram considerados nobres para algumas culturas, algumas sociedades, né? E entre eles a manga e o leite. Então, o que aconteceu? Né? É que foi observado, vamos dizer, e criado o mito, a ideia de que se comesse manga com leite, morria. Né? Eu ouvi já isso. Né? Se comesse manga com leite, morria. Mas por que veio essa ideia? Porque isso era passado, foi implantado na mente das pessoas para que os trabalhadores rurais, né, e da agricultura que trabalhavam com manga e com leite, né, não usassem isso para si mesmo como alimento. Né, que ele fosse destinado somente às pessoas de uma classe mais alta. Então eles criaram um mito para que os pobres não se alimentassem disso, né,
porque era muito comum em determinadas religiões, mas era usado só para os nobres, né? E dentro da maldade humana, chegavam ao ponto até, né, que para reforçar a ideia, né, de alguém, né, misturar manga com leite, mas colocar veneno ali. Nossa, porque aí morria mesmo. E daí morria mesmo. Mas era para quê? Para fixar a ideia. Que horror, mas que... Ai, que absurdo, hein? Porque a maldade humana, né, ela, para reforçar uma ideia, ela é capaz de fazer tudo. Né? Ela é capaz de fazer todas as coisas. Né? Então, quando nós, né, observamos que a maldade humana ela é capaz, né, até de prejudicar os semelhantes simplesmente para reforçar uma ideia, para reforçar um mito, para gerar uma superstição, para que ela leve vantagem, ela faz isso também. E sabe o que é interessante? Por isso que eu quis fazer essa explicação, porque na Bíblia também nós temos casos assim, né? Na Bíblia, por exemplo, nós temos o caso do tanque de Betesda. O tanque de Betesda, ele era a maneira dos doutores da lei na época humilhar as pessoas que eram proibidas de entrar no templo. Né? Porque eles eram deficientes. Porque eles eram deficientes físicos, eram coxos, eram cegos, né, eram paralíticos. Então, pessoas com deficiência física no templo de Jesus não poderiam entrar no templo. Né? E por não poder entrar no templo, o que eles criaram? Eles criaram fora do templo um lugar e criaram um mito de que quando a água se movia, né, a primeira pessoa que entrasse lá era curado. Só que eles precisavam comprovar aquilo. E aí o que eles faziam? Os próprios doutores da lei contratavam pessoas para ficar ali em volta. E quando a água se movia, essa pessoa que estava fingindo que era doente, mas na verdade ele não tinha nada, ele saía correndo e tocava na água. E quando ele tocava, ele voltava falando que ele estava curado. E com isso, muita gente acreditava e muita gente ia lá para buscar a cura também. Tanto que a Bíblia relata de um homem que ficou lá por 38 anos tentando ser curado e Jesus foi até lá. O que Jesus foi fazer lá? No meio dessa farsa, no meio dessa mentira, o que Jesus foi fazer lá? Jesus foi buscar um adorador verdadeiro que estava sendo enganado dentro de uma situação. E daí Jesus chega para ele e pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele fala: eu estou aqui para ser curado. Mas toda vez que a água se move, né, alguém corre na minha frente e entra lá. É claro que alguém corre na frente dele, ele não podia correr. Né? E a outra era sadia. O outro era sadio, então era só para manter a farsa. E Jesus fala para ele: mas você quer ser curado? Ele falou: quero. Então pega seu leito, levanta, anda e vai para o templo. Olha o que Jesus faz com ele. Jesus cura ele, tira ele da farsa e manda ele entrar no templo para se apresentar ao sacerdote. A farsa era tão grande que quando ele foi curado, e ele foi curado num sábado, né, dentro da lei, e Jesus mandou ele pegar o leito. Por que Jesus mandou ele pegar o leito? Porque carregar o leito era proibido no sábado, né? Era proibido pelos doutores da lei. Quando ele pegou o leito e saiu carregando, os outros farsantes que estavam ali foram questionar ele, não porque ele foi curado, porque eles acharam também que era outro que estava fingindo, né? Foram questionar ele por causa do leito, né? Fala: por que você está carregando o leito no sábado? Né? A pergunta foi essa. A pergunta foi essa. A pergunta não foi assim: quem te curou? O que aconteceu? Você não tocou na água? Porque eles sabiam que tudo aquilo era farsa, né? A pergunta foi: por que você está carregando um leito no sábado? E ele falou: porque um homem me curou, né, e falou para eu carregar e ir para o templo. Isso gerou um alvoroço. Agora, um detalhe que hoje, né, a arqueologia já comprova, nós fizemos muitos estudos a respeito disso, né, eu tive o privilégio de fazer
alguns cursos de arqueologia com o Dr. Rodrigo Silva, pelo Instituto Moriá de Jerusalém, e hoje a arqueologia já descobriu o porquê que essa água se movia, porque a água movia de verdade, né? O porquê que essa água se movia, né? De vez em quando. Não era sempre, mas ela se movia de vez em quando. Por quê? Porque quando a gente lê o texto bíblico fala que Betesda era um tanque com 5 compartimentos. O que era Betesda? Betesda era uma estação de tratamento de esgoto do templo. Por isso que ele tinha esses 5 compartimentos, que eram os compartimentos de decantação da água para purificação. Então ali era o esgoto do templo. O que acontecia naquele tempo, não existia o sistema de descarga como tem hoje, né? Eles iam acumulando, represando, né, toda a água era escassa naquele tempo também, na região. Eles iam acumulando, chegava uma hora que eles abriam a comporta, é como se eles dessem uma grande descarga de uma vez só, né? Esse volume de água suja que descia dos banheiros do templo caía no tanque de Betesda e movimentava a água, né? Era por isso que a água se mexia. Porque não era anjo que descia do céu e... Não, isto fazia parte da humilhação. Era a maneira dos doutores da lei no templo humilhar aqueles que já estavam sofrendo. Ai, que duro, né? Você vê a maldade humana dentro da igreja, né? Dentro da casa de Deus, tanto que Jesus fica tão irritado com tudo que acontece ali, que ele entra ali, né, esbravejando e fala: vocês transformaram a casa do meu pai em covil de ladrões. Porque isso não é religião, isso não é amor, né? Isso não é cuidado, isso não é nada, né? O que vocês estão fazendo aqui é incabível diante de Deus, né? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, e aí nós temos que conhecer a história e temos que saber como que funciona, mas nós observamos que mitos foram criados, né, já no tempo de Jesus. Antes de Jesus, outros mitos foram criados também, mas eles foram criados e absorvidos e reforçados a ideia. E o pior, hoje, quem não tem conhecimento da arqueologia, quem não tem conhecimento da história, quem não tem conhecimento da verdade do que aconteceu, hoje ainda muitas pessoas acreditam que o tanque de Betesda era verdadeiro e que quem movia a água realmente era um anjo. E eu já ouvi muitos pastores falando que o anjo que movia a água era Jesus. Mas Jesus estava entre os homens, como que ele movia a água? Então, né? Mas vê o quanto que o mito, né, o falso mito, pela sua repetição e pela construção da ideia de beleza que o próprio ser humano faz da história, né, como isso afeta, né, a interpretação da verdade da Bíblia. Né? Se eu deixar um mito falso conduzir a minha mente, eu vou interpretar a Bíblia de uma maneira completamente errada, e a minha relação com Deus também vai ser errada. Com certeza. Né? E Deus, na sua misericórdia, né, no seu, não é à toa que Jesus, até crucificado, ele olha para as pessoas e olha para todo mundo como se fosse criança, né, e fala assim: perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Porque criança não sabe o que faz, né? E quem crê, né, quem mantém esse tipo de crença infantil, acaba recebendo alguma bênção, algum cuidado de Deus pela misericórdia, né? Porque Deus fala: coitado, né? Ele não tem ideia do que aconteceu realmente na época, né? E a fé dele é verdadeira, assim como a fé desse homem de 38 anos lá era verdadeira. E Jesus foi até lá, curou, tirou ele de lá. E depois o texto fala que ele encontrou com Jesus dentro do templo. Dentro do templo. Porque é isso que Jesus quer fazer com todos nós. Jesus quer nos curar, nos restaurar, para que nós encontremos com ele dentro do templo celestial.
Que bom, né? Nós temos uma promessa maravilhosa. Esse mundo é de tanta injustiça, de tanto sofrimento, mas as promessas de Deus nos dão um alento e nós podemos continuar sendo fiéis a Ele, porque essa promessa é verdadeira. Essa é verdadeira. Essa é verdadeira. Mas tudo que é criado, né, é criado a partir da observação de recortes. Nós estávamos falando, por exemplo, do chinelo virado. Por que criou-se o mito do chinelo, a superstição, né, do chinelo virado? Porque alguém virou um chinelo dentro de casa, né, e aconteceu da mãe de alguém falecer, coincidência, né, a coincidência ali, e foi atribuído ao chinelo. Agora, que poder tem um chinelo, né? O chinelo não tem poder de matar a mãe, né? Às vezes o chinelo tem poder de matar o filho, né? Se tiver na mão da mãe. Dependendo da travessura, né? Dependendo do jeito, né? Então, o chinelo tem o poder, né, de alcançar o filho. E às vezes alcança em longa distância, né? Porque a mãe tem uma mira. Pastor, eu procurei a palavra superstição na Bíblia, mas só encontrei na tradução Almeida Revista e Corrigida, em Atos 25, 19, quando Paulo, né, foi chamado para explicar a sua fé para Agripa e a sua esposa Berenice. E lá tem a palavra, não são todas as traduções, mas a tradução Almeida Revista e Corrigida, ela usou a palavra superstição. Diz assim, traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião. E na Almeida Revista e Corrigida, em vez de questões, está superstição. Isso por quê? Porque dentro da religiosidade, aqui está traduzido como questões, isso, né? E na corrigida está traduzido como superstições. É que tem algumas coisas, o que ele está falando é que em toda religião, né, em toda religião, no sentido denominacional, existem superstições no sentido de que são questões doutrinárias daquela instituição específica, mas que não fazem parte da teologia bíblica. Certo. Né? Então, parece que ele se referia, inclusive, à teologia da própria igreja de Paulo, porque se ele dissesse que os israelitas, a religião judaica era de superstição, ele ofendia Agripa, porque Agripa era ele era um seguidor nominal da religião judaica, ele não era um seguidor praticante. Né? Mas não queria. Ele era um simpatizante, vamos dizer assim. Né? Nós temos muitos assim hoje também. Muitos Agripas em todos os lugares. Né? Exatamente. Né? São simpatizantes, mas não são praticantes, não têm essa proximidade com a igreja em si, no seu andamento. Né? Agripa era assim. Mas o que ele coloca aqui é que existem questões, né, que fazem parte de uma instituição específica, de uma denominação, mas não fazem parte das questões bíblicas. Né? Por exemplo, o fato de algumas denominações não permitirem que as mulheres cortem o cabelo. Né? Isto é uma superstição gerada, né, a partir de uma má interpretação bíblica de um texto de 1 Coríntios capítulo 11, né, onde o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto a respeito dos conversos, que eram os conversos do culto a Baco, que era o deus do vinho. Quando eles se convertiam ao cristianismo, as mulheres do culto a Baco, elas tinham o cabelo cortado, e as diaconisas cultuais, elas tinham a cabeça raspada. Né? Assim como algumas religiões hoje, o rito de introdução, de passagem para fazer parte daquela religião é raspar a cabeça. Alguém já ouviu
a expressão raspar a cabeça para o santo, né? Porque isso faz parte de um rito, né, para fazer parte daquela determinada religião. A religião de Baco, né, ele era assim, exigia o corte do cabelo e exigia, em algumas situações, a cabeça raspada. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo está tratando dessa questão específica. E daí o que ele fala? Né? Ele fala para as mulheres da igreja de Corinto para elas não cortarem mais o cabelo. Ele fala realmente, né, que as mulheres não cortem o cabelo. Né? Mas por que ele está falando isso? O que ele está falando, na verdade, é que no momento em que você aceitou o cristianismo e que você se converteu, você tem que apresentar um diferencial. Você não pode mais ser confundido com a pessoa que você era antes, com a religião que você praticava antes, né? Com a busca que você se identificava antes. Então, se antes você tinha a cabeça até raspada, e ele fala disso no texto também, né? Antes você tinha a cabeça raspada, hoje deixa o cabelo crescer. Né? E aí algumas denominações pegaram esse texto, fizeram um recorte e falam, tá vendo? Paulo está falando, inspirado por Deus, que não pode cortar o cabelo. Realmente ele está falando. Mas o que ele está falando é, você hoje é um cristão, se apresente de maneira diferente. Não é a questão do cabelo, é a questão do linguajar, é a questão do vestuário, é a questão do comportamento, do trato social, da educação, do respeito, da moral. Né? Tudo isso está envolvido. O cabelo era só uma situação específica da igreja de Corinto. Né? Então, aquilo que era, vamos dizer assim, regional, passou a ser uma superstição, como fala o texto de Atos, uma questão daquela religião específica. Mas isso não é teologia bíblica. Né? Isso daí, Deus não proibiu ninguém de cortar o cabelo. Né? Deus não proibiu ninguém de usar maquiagem. Né? Isso são questões, né, denominacionais, né? São questões daquela igreja, né, e que era considerado, né, por muitas pessoas simplesmente como uma superstição. Exatamente. Entre os judeus, Jesus chamou atenção para as tradições, né? Sim. Marcos, capítulo 7, versos 7 e 8, é interessante que Jesus falou assim para os judeus, vocês ensinam coisas que são tradições de homens. Sim. Porque ele se referia também a coisas que não bíblicas, né? Não da doutrina da Bíblia. Não. A questão que Jesus está falando ele está trazendo uma reflexão assim, naquilo que você pratica dentro das suas crenças pessoais, o que realmente te aproxima de Deus e o que te afasta? Tem coisas que mais afastam do que aproximam. E não só a pessoa em si, mas ele afasta os outros que estão em volta. Ele afasta o relacionamento. Tem pessoas, por exemplo, que eles desenvolvem um modelo de vida que eles se isolam da sociedade. Né? Vão morar em campos afastados, não querem contato com ninguém. Né? Eles ficam, né, isolados e isolam todos os outros que não pensam como eles. Né? Então, é esse cuidado que Jesus está falando. Ele está falando, tem coisas que são absolutamente inofensivas. Por exemplo, hoje, né, saiu agora essa onda de muitas pessoas acreditar que a Terra é plana, de novo. Né? Isso já foi no passado, já se comprovou que a Terra, né, é redonda, mas tem gente voltando a esse saudosismo aí e querendo falar que a Terra é plana de novo, né? Ele acreditar que a Terra é plana, vamos dizer assim, isso é uma crença inofensiva, né? Não vai mudar nada. Ele acreditar que a Terra é plana, se a Terra é plana, se a Terra é redonda, na prática da vida cristã, isso não vai mudar absolutamente nada. Então, tem coisas que são inofensivas no relacionamento com Deus, no trato com Deus, mas tem outras coisas não. Tem outras coisas que influenciam, né? Como, por exemplo, uma pessoa que, vamos
falar de algumas coisas que a gente conhece, né? Porque precisamos também trazer essa reflexão, né, para dentro de casa também. Né? Tem gente, por exemplo, que fala que quem come carne não vai para o céu. Né? Eu já ouvi Né? essa história também. Né? E não é verdade isso, porque a Bíblia não tem... em lugar nenhum, eu li várias vezes, em lugar nenhum a Bíblia orienta isso. Não. Né? A Bíblia não faz essa orientação. O vegetarianismo é uma boa opção? É uma boa opção, até para o bolso, porque carne está caro. Né? É uma boa opção, mas não é uma exigência bíblica. Se vegetariano fosse os únicos a entrar no céu, nem Jesus tinha entrado, porque Jesus não era vegetariano. Ele comia carne de peixe, pelo menos a Bíblia fala. Peixe, cordeiro, né, por causa da Páscoa. Né? Jesus não era vegetariano e ele comeu carne até depois da ressurreição. Isso né? mesmo. Porque depois que ele ressuscitou, ele chegou para os discípulos e falou, tem um peixinho aí? Né? Então, até depois da ressurreição. Exatamente. Isso não é uma verdade bíblica, mas tem pessoas que pregam isso como verdade bíblica e o que ele consegue fazer? Ele consegue afastar as pessoas de Cristo. Né? As pessoas se afastam primeiro da igreja, segundo, eles se afastam de Cristo e depois eles se afastam até da pessoa que tentou discipular ele. Né? E ficam muitas vezes decepcionados com Deus. Porque a pessoa que levou essa, vamos dizer, essa crença, né? Ela levou uma crença que não é verdade. E isso daí tornou, para aquele que a princípio creu, Deus ficou injusto para ele, né? Tem gente que acha, né, que dentro das superstições, dos mitos, né, tem gente que acha que instrumentos são proibidos de ter dentro da igreja, tem gente que acha que não pode ter bateria, tem gente que acha que não pode ter guitarra. Né? Então, tudo isso faz parte de tradições e superstições. Né? A questão dos instrumentos, eu sempre falo, não existem instrumentos santos e profanos. Existem pessoas santas e profanas que tocam instrumentos. Então, se ela levar um ritmo que não é adequado para aquele lugar, então, né? Aí ela tornou profano o lugar. Ela está profanando, né? Mas não é culpa do instrumento. Não é culpa. Porque o instrumento ele é assim impotente para escolher, né, alguma coisa. É por isso que nós somos, né, comparados em analogia como instrumentos na mão de Deus. Isso. Né? Porque se nós deixarmos nos conduzir por Deus, né, nós teremos um bom som na voz, né, um bom som no trato, um bom som nos relacionamentos familiares e sociais. Agora, dependendo de quem a gente permite que nos toque, né, a gente vai ter um comportamento que não vai ser apropriado, né, vai ser muitas vezes desastroso para determinadas situações. Nós, como cristãos, nós precisamos, acima de tudo, buscar o que a Bíblia ensina a respeito de cada questão, não é mesmo? Eu acho que seria um bom princípio para cada um de nós, como cristãos, procurar sempre na Bíblia. Às vezes a Bíblia hoje não tem, assim, essa questão, por exemplo, da tecnologia moderna, mas tem o princípio, né? Sim. A Bíblia é muito curiosa, né? Porque a Bíblia foi escrita aí por muitas pessoas ao longo de mais ou menos 1.600 anos. E o término da escrita bíblica já tem pelo menos 1.900 anos. Vamos dizer, praticamente 2.000 anos que a Bíblia terminou de ser escrita, né? Terminou ali um pouco depois da morte de Jesus, com a sequência da morte dos apóstolos, né, terminando a escrita da Bíblia com o apóstolo João, né, que escreveu o Apocalipse ali e morreu já na sua velhice. Então vamos dizer, tem pelo menos 1.900 anos que a Bíblia foi escrita, num tempo em que não existia tecnologia, não existia celular, não existia nenhum equipamento, nem vamos dizer, a própria tecnologia da época era muito rudimentar, né? Só que a Bíblia
ela foi escrita de uma maneira em que ela abrangeu todas as coisas, né, que ainda iriam ser criadas, né? Tudo que ainda iria ser criado, a Bíblia já abrangeu, né? Então, quando nós nos aplicamos a estudar a palavra de Deus, a estudar a Bíblia, mesmo hoje, né, não existe nada, nenhum assunto que a Bíblia não explique. Que interessante. Por isso que nós estamos aqui para estudar a Bíblia, né? Exatamente, porque qual que é o fundamento de estudar a Bíblia? Crescer em conhecimento, para que a nossa vida seja agradável a Deus, para que a nossa vida seja transformada pelo Espírito Santo, e para que, pelo nosso conhecimento, nós vivamos bem e possamos declarar a todos: isto não é só para mim, né? Isto não acontece comigo porque Deus gosta mais de mim do que de você, né? Isto não acontece. Isto está disponível a todas as pessoas. Você pode viver tão bem quanto eu, né? Então você pode ter toda a provisão necessária para a sua vida, assim como eu tenho. A graça de Deus está extensiva, né? A todos, né? É isso mesmo. Uma coisa mesmo. muito importante da gente estar frisando para os nossos irmãos, não importa qual seja a sua denominação. Que bom que nós podemos ter essa expectativa. Então, a expectativa de nos tornarmos pessoas que são herdeiros da Canaã celestial, não é? E ao que tudo indica, Jesus virá muito em breve, porque os sinais estão muito fortes, né? Sim, os sinais. Que sinais não são superstições, né? Sinais são diferentes. Os sinais, ele faz parte das questões que a Bíblia chama de profecia. O que é uma profecia? Uma profecia nada mais é do que... A palavra profeta no hebraico é navi. Navi quer dizer visionário, aquele que tem uma visão de futuro. Então, o que é um profeta? Um profeta é aquele que consegue falar hoje algo que vai acontecer no futuro. Ele é um visionário, ele analisa uma situação ou recebe uma mensagem de Deus de algo que vai acontecer no futuro. Jesus fala para os discípulos: olha, o que eu estou te falando hoje aqui, eu vou te falar algumas coisas, porque em breve vai acontecer. E quando acontecer, vocês vão crer que eu estava falando a verdade. Uma das coisas que Jesus disse: esse templo aqui humano, esse templo, ele vai cair, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? E o sacrifício, como já tinha profetizado Daniel, o sacrifício vai acabar, né? E realmente aconteceu. Quando acontece, ele é o sinal de que a profecia era verdadeira. Então, o que nós temos na Bíblia, o que nós temos na palavra de Deus? Nós temos muitas profecias que, se cumprindo, se tornam sinais da verdade da palavra de Deus. E tudo o que Deus disse até hoje se cumpriu. A profecia que ainda não se cumpriu é a volta de Jesus. É a única que falta. Que é a que todos nós estamos aguardando. Mas a questão é, se todas as outras se cumpriram, por que essa não vai se cumprir? Então, essa tal... E tem gente que ainda não acredita, né? Não aceita essa mensagem. Mas, sabe, tem muitas coisas. Por exemplo, quando Jesus disse lá em São Mateus 24, que os poderes do céu seriam abalados. Aqui o irmão que está nos acompanhando aqui, um abraço para ele, o irmão Ismael Mozart, né? Tem uma voz muito bonita, tem um ministério, né, de evangelismo, de levar a palavra pela voz, né, que é muito agradável, muito bonito. Que Deus continue abençoando a sua vida, Ismael, cuidando de você de uma maneira muito especial, e que Deus conserve o dom que Ele te deu de transmitir a palavra através da sua voz, dessa maneira tão bonita que você faz, né? E ele coloca aqui, né, que é possível não profanar aquilo que é de Deus, inclusive com a voz.
Aí, tá vendo? Então, ele que procura contar a verdade com a voz dele, né? Tá colocando uma coisa muito interessante para nós, né? Como que nós usamos a nossa voz para contar a verdade de Deus, né? Para contar a verdade de Deus, exatamente. Né? E aqui, né, nos acompanhando aqui pelo Facebook, que aqui nós temos a oportunidade de observar, né? Temos a Ivone, que está aqui conosco. Hoje estava o Adriano, que normalmente está na sexta-feira comigo, né? Mas hoje ele deu o ar da graça aos domingos também, né? Mas está aqui Lene Guinel, que está conosco aqui também, dando bom dia para todos. Irmã Arlinda Leonel, Mateus e a Júlia, lá de Santa Mercedes, William Santos, né? A irmã Marlene, lá de Epitácio, o irmão Makala Prakash, da Índia, né? Que sempre nos acompanha, né? God bless you and your family. E o irmão Ismael, que está nos acompanhando aqui também, né? Então, nós temos, né, pessoas, sempre nós temos muitas pessoas que estão buscando compreender mais de si, compreender mais de Deus, e o propósito é sempre o que a palavra de Deus nos declara em Oséias 6:3. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Porque é isto que Deus espera de todos nós, que nós conheçamos a Deus, conheçamos a nós mesmos também. E no conhecimento nós temos como avaliar o que é verdadeiro, o que é mito, o que é superstição, né? O que é realmente proveniente de Deus e aquilo que foi implantado pelos homens, né? E podemos viver, né, como o apóstolo Paulo diz, né? Importa é agradar a Deus. Exatamente. Que Deus abençoe a cada ouvinte, os seus familiares, para que tenhamos uma semana muito proveitosa, no sentido de conhecer e continuar conhecendo o Senhor. Conhecendo, né? O Senhor. E vamos assim até que Jesus volte. Exatamente. Nós estamos, então, no final do nosso programa, nos despedindo dos nossos amigos e dos nossos irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Eu vou pedir para o pastor Ivan concluir o nosso programa com uma oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos porque podemos conversar com o Senhor e permitir que o teu Espírito Santo em nós tire de nós os mitos, tire aquilo que não é verdadeiro, mas não deixe um espaço vazio. Coloque na nossa mente, no nosso coração a tua verdade. Amém. Que o Senhor nos transforme a cada dia, que sejamos mais parecidos com o seu Filho Jesus no caráter, no trato, no amor, nos relacionamentos. Que a tua presença em nós seja visível a todos aqueles que nos acompanham, a todos aqueles que compartilham a vida conosco. Que o Senhor abençoe de maneira muito especial a cada irmão, cada irmã que nos acompanham pela transmissão da rádio, pela transmissão do Facebook, cada família por eles representado. Que o Senhor conceda da tua paz, da tua direção, que a nossa vida esteja sempre em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz domingo para todos. A Rádio 87 FM Dracena apresentou